Começando mais um Desenhando com Del Rey. E hoje eu vou falar sobre feijões, amendoins, abobrinhas e berinjelas. Não deu para entender, né? Bom, vamos lá que eu vou explicar então. Tem um conceito no desenho que ajuda muito na construção, que vem do desenho mais cartunesco, da animação. É um conceito do feijãozinho, né? O feijãozinho, vou dar uma aumentada aqui para a gente ver, ele é uma forma útil para a construção de várias formas que podem ajudar no desempenho tridimensional do seu desenho, na construção tridimensional do seu desenho. Nos outros vídeos eu falei sobre analogias cúbicas, né, de usar um cubo ou uma forma tridimensional que tenha lados mais tridimensionais, que tem a ver com perspectiva de 1, 2, 3 pontos de fuga e até perspectiva cavaleira e isométrica. Então vamos lá, primeiro eu vou falar então da condição do feijãozinho, tá? O feijãozinho que eu fiz aqui é um pouquinho mais gordinho do que o da referência aqui. O feijão, vamos imaginar que dentro do feijão a gente tem, vou fazer até com uma outra cor aqui, vou ter um vermelhinho assim, ó. Vamos imaginar que dentro do feijão a gente consegue imaginar que nas extremidades aqui, ó, nessas duas áreas que tem aqui, ó, essas bolinhas que dão a impressão tridimensional para o feijãozinho. E assim a mesma coisa com outras formas, como a analogia com o amendoim, por exemplo, a semente do amendoim lá dentro, né? Em alguns casos, até inclusive, a gente tem amendoins que são triplos, assim, né? Ou seja, ele tem 3 protuberâncias assim, e essas protuberâncias ficam como, acontece que nem como uma vagem, né? A gente consegue imaginar, né, as sementes lá dentro, e se a gente abrir a vagem, abrir o amendoim, a gente vai ver que tem as sementes lá dentro mesmo, né? Mas assim, no caso do feijãozinho, a gente não tem as sementes lá dentro, né? Ele tem esse formato, ele tem um formatinho que tem um lado simples e outro lado complexo, e isso é um conceito muito importante que eu quero falar hoje, tá? Que é essa coisa aqui, ó, tá? A gente tem um lado simples e outro complexo. E é isso que ajuda a gente a construir formas que dê para fazer analogia com a anatomia humana, por exemplo, né? Anatomia animal, aqueles coelhinhos da Disney, vários tipos de construção. Inclusive o personagem de mascote aqui, né, do Desenhando com Del Rey, que também é baseado nesse feijãozinho. Eu dei aula por muito tempo e eu até enchi a paciência dos meus alunos em relação ao uso do feijãozinho como referência, né? Aí só o mascotinho aqui para vocês poderem lembrar como é que ele é, né? E ele tem essa característica também do complexo contra simples, né? Um lado simples, o outro lado complexo. Ou seja, seguia a informação, seguia a narrativa, né, do que vai acontecer na cena para o lado complexo do personagem, tá? Então isso é um recurso, quando vira para um lado, vira para o outro, ele vai criar silhueta de um lado, silhueta do outro, e do outro lado é interessante que seja mais simples, para que não roube a cena do que a gente vai precisar ver, né? Então é isso. E divagando aqui um pouco, mas é importante que a gente analise. Aí no caso da berinjela e da abóbora, a gente vai ter uma forma que é mais orgânica, menos simétrica e tal, né? Algumas abobrinhas são mais simétricas, outras menos, né? Então, o que quer dizer com isso? Que às vezes o formato não é bem certo, né? Que é um pino de boliche certinho, né? Que o eixo, né, essa área mais fina vai estar certinho, retinho, aqui, ó, no meio né, e que a gente vai ter lados iguais. Não é isso que acontece, né? É orgânico, então a gente vai ter o que? A gente vai ter um peso maior para um lado do que para o outro, então ocorre de um lado ser mais parecido com o simples do que para complexo também. Mas que raio, né? Que o Del Rey fica desenhando bolinhas dentro dos vegetais, né? Não tem bolinha dentro da abóbora. Não tem, mas se a gente, para nós criarmos aqui um diálogo, vai ser importante que a gente acostume a ver que tem bolinhas dentro, tá? E a berinjela é a mesma coisa, tá? Abóboras, berinjelas, feijões e amendoins
A berinjela tem essa forma, parece um feijão esticado, né? E também dá para imaginar que existe aqui também uma bolinha aqui dentro, né? E outra bolinha aqui. Legal, então aqui a gente consegue ver algumas analogias desse tipo, né? E aqui a gente da vagem, que então vai ter mais, às vezes até mais aqui formas, né? Vai ter 4, 5, dependendo da vagem que você achar, vai ter 4 ou 5 áreas, né? Com bolinhas dentro. Aí a gente vai falar, tá, mas onde você quer chegar com isso, né? Que raio que é isso, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é trazer para cá esse feijãozinho primeiro que eu desenhei, tá? E a gente vai fazer uma série de desdobramentos que vão ser interessantes, tá? Eu vou deixar não, vou tirar as bolinhas aqui de dentro. E a gente vai ter o que? Vai ter essa forma aqui. E se eu fizer uma duplicata, sei lá, 3 vezes aqui, 3 vezes é bom porque dá para você ver a variedade de formas, né? Acho que até mais, para falar a verdade, mas por enquanto eu vou fazer só 3. Então fiz aqui uma seleção rápida e dupliquei. Então essa forma por si só, a hora que a gente olha para ela parece ser gráfica, né? Ou seja, ela não tem uma tridimensionalidade resolvida. A gente não olha para ela e fala, não, o lado da frente é aqui, certo? Não tem isso não está dado, né? Assim como é com a esfera também, tá? Se eu vier aqui e desenhar um círculo, né? Vou só desenhar aqui para vocês verem. Se eu vier aqui e desenhar um círculo simples assim, né? Você vai falar, tá? Isso é uma esfera, né? O que vai dizer que isso é uma esfera? Ou eu ponho uma sombra embaixo, né? E isso vai dar a impressão de que tem uma tridimensional, talvez até um brilhozinho, né? E aí já é um registro, uma guideline de proporção, né? Para você olhar para o objeto e falar, não, tá bom, então aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás, enfim, né? Sombra e luz fazem isso. Ou eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer uma linha que cruza o objeto, né? E isso está relacionado com o que na construção de desenho, né? Eu posso até ter 2 linhas de repente, tá vendo? E aí eu formo uma cruzetinha aqui no meio, tá vendo? E a mesma coisa eu vou fazer então no feijãozinho, tá? O lado da frente do meu feijãozinho é então a cruzetinha vai cruzar assim, tá? E aí, se isso for uma construção qualquer, eu posso usar esses parâmetros para construir, por exemplo, sei lá, um olho aqui assim, ó, um olhinho aqui desse lado, outro olhinho desse lado, e aqui a boquinha e as bochechinhas coradas assim, tá vendo? Por exemplo, né? Por exemplo. Ou eu posso usar isso para desenhar outras coisas, né? Anatomia humana, por exemplo, né? Aqui poderia ser as costas, aqui tá os ombros, né? Aqui tá o bumbum do personagem, né? Bem cartunesco aqui, só para poder fazer uma referência para vocês, tá? E aqui a cabeça dele viradinha, como se ele estivesse dançando, assim, mostrando o bumbum. Ficou engraçado. Vamos supor que então, na mesma forma, eu quero criar outro registro tridimensional. E aí a frente do objeto vai ser em outro lugar, tá? Aqui, né? Se eu colocar a cruzeta nas costas do objeto, aqui na curva. Então, eu aproveito o complexo como registro para criar a frente. No outro eu vou aproveitar o simples, a curva, para criar a cruzeta, tá vendo? E aí pronto, meu objeto então tem aqui como frente, ó. Aí eu posso fazer um outro rostinho aqui, um bigode, assim. Acho que vou deixar os rostinhos, vai ficar legal. Outra maneira de fazer essa mesma coisa, usar as bolinhas como referência, tá? Então eu vou copiar aqui uma bolinha aqui, né? E outra bolinha aqui, certo? Que é o que a gente já falou antes. Mas eu posso estipular então que essa bolinha aqui, ó, essa bolinha vai estar na frente. E aí nessa brincadeira eu vou acabar criando uma perspectiva assim, ó, como se estivesse sendo visto de baixo para cima, ó, né? De baixo para cima. Então eu passo a ver meu bonequinho de baixo para cima. E a mesma coisa virado para baixo, tá? Olha lá, então vamos estipular então que de repente a tridimensionalidade vai ser essa bolinha, então, né, ó, essa bolinha aqui,
sobrepondo a outra bolinha lá de baixo, ó. E não importa se ela é maior, uma é maior e a outra é menor, tá? Vai dar certo do mesmo jeito, ó, tá? Aí a gente vai ver a parte de cima um pouco. Ó, o olhinho vai estar baixo, aqui embaixo, né? E se tivesse uma orelhinha, a orelhinha ficaria mais aqui, né? Nesse caso aqui a orelhinha ficaria mais aqui, e nesse caso aqui a orelhinha estaria aqui, né? Ele tá muito torto, né? Esquece esse. Não ficou legal. Mas deu pra entender, né? Então, essa forma aparentemente simples, se a gente coloca essas analogias, imaginar que tem uma bolinhas dentro que vão se sobrepor e criar planos, e a cruzeta, a gente já cria uma forma mais complexa do que só, né, um feijãozinho gráfico. Aí eu vou fazer então um parênteses aqui rápido e vou anotar aqui 3 coisas, tá? Então, vocabulário vai ser vocabulário, e o nosso vocabulário vai ser formado por né, vocabulário do desenho, né? Acho que é mais legal do desenho. Tá? Quando a gente está aprendendo a escrever, a gente vai ter que ter palavras, letras, enfim, vários símbolos que vão formar a nossa linguagem. No caso do desenho é a mesma coisa. Os primeiros símbolos que a gente vai usar para fazer o vocabulário do desenho vão ser as formas geométricas. Tá? Então, vocês já conhecem bem, é o triângulo, né? O quadrado, o círculo, são formas geométricas, tá? E essas formas geométricas elas vão dar estruturas gráficas para nós desenharmos que não vão ter registro tridimensional. Se a gente quiser dar um registro tridimensional, a gente vai precisar usar esse tipo de recurso da cruzeta, né? Estipular um lugar tridimensional ali para a gente poder ver, dar uma inclinada no rosto para poder mostrar uma ideia tridimensional. Então, primeiro é geométricos, tá? A segunda seria cúbicos, e aí os cúbicos você já conhece, a forma piramidal, né? E a forma cúbica, né? Que é aquela analogia que eu já usei no outro vídeo mostrando como desenhar carrinhos, tá? E essa analogia cúbica, ela por si só já tem, né, muita tridimensionalidade e ela não precisa de recursos adjacentes, né? Não sei no caso do círculo especificamente, que aí é o que eu já falei, né? A gente vai precisar criar um lado para ele aqui, uma cruzeta, para criar o lugar onde é a frente, né? Então, frente, vamos supor, né? Frente e frente aqui. E assim por diante, tá? Também. E então agora vai ter no nosso vocabulário, vamos ter a terceira grupo de símbolos que vão ser os orgânicos, né? E os orgânicos vai entrar então feijãozinho. Feijãozinho é uma, que é essa forma já tem um complexo contra simples, essa coisa de ter às vezes um compridão assim, ó, né? Todas essas formas derivadas aqui dessas analogias que eu estava mostrando, né? Formas que às vezes tem até mais de uma forma orgânica, enfim, até formas assim, né, ó, mais estranhas e tal, mas que por si só podem ser gráficas e podem ser tridimensionais. O que vai depender da tridimensionalidade vai ser a nosso recurso tridimensional cortando o objeto e criando uma ideia, né, um wireframe, assim, né, acho que chama isso, cortando o objeto para a gente entender ele tridimensionalmente, né, assim também. E por assim vai, tá bom? Acho que deu para entender. Acho que eu passei tudo que eu queria aqui. Depois eu provavelmente vou postar esses desenhos porque estão ficando bonitinhos, né? Depois comenta aí e me fala se vocês gostaram do desenho, tá? E se você está gostando do vídeo até agora, já curte, se inscreve se você não se inscreveu e compartilha com alguém que você gosta do vídeo, tá bom? Vamos fazer uma rápida análise dessas coisas que eu estou fazendo aqui. Vou colocar aqui assim. E aqui eu vou acender umas figuras que eu peguei. Elas têm anatomia, né?
vocês vão poder assistir eu analisando isso nas figuras, tá? Eu vou pegar uma outra cor agora, porque coloridinho você fica mais bonitinho, né? Tem um roxinho assim, ó. Isso, legal. E agora eu vou fazer então uma análise geral. Eu peguei figuras aqui que não me comprometessem com os direitos autorais, então a gente não sabe quem são essas pessoas. Inclusive até fiz um rostinho aqui nessa aqui, para evitar problemas, né? E o rostinho já é meio que nessa pegada aqui da tridimensionalidade do nosso mascote aí do desenho do Tom Del Rey, tá? Assim, ó. Mesma coisa, né? Meio cara de feijãozinho. Tá? Mas para além do rosto, porque obviamente o rosto foi eu desenhei, a gente pode fazer outras analogias simpáticas que ajudam a usar o feijãozinho. Então, por exemplo, tá? Eu vou pegar essa moça aqui e vou fazer um RAF de complexos contra simples. E a gente vai procurar feijões simples e complexos em todas as figuras que eu peguei, tá? Nesse caso aqui, fica bem claro, bem nítido que a gente vai ter o recurso tridimensional virado para cá, né? Ó, ajudando a gente a construir. E aí depois, obviamente, a gente vai aderir outras formas, né? Mas tá lá, dá pra ver, né, que tá ali. E não só aí, né? A gente pode ver na perna aqui também, ó. Normalmente a perna é um complexo de um lado e simples do outro, ó, tá? E ela encaixa ali no quadril. E a mesma coisa aqui, ó, tá? Complexo desse lado, simples do outro, tá? Mesma coisa aqui, ó, tá? Aqui já meio mais berinjélica, já a forma mais berinjélica, tá? E a mesma coisa no braço, que também tá meio berinjélica ao braço, né? Tá? Então vocês podem perceber que eu consigo enxergar feijãozinho em tudo, né? Por isso que no fim o mascote é um feijãozinho, né? Porque eu tenho um cacuete com isso aqui, né? Isso aqui é uma coisa que eu adoro fazer. Então, olha lá. Mas se a gente for para uma anatomia mais rígida, dá para fazer isso também? Dá. Dá, e ainda tem o recurso tridimensional. Ou seja, a gente consegue ver o músculo que está na frente do outro, né? Então o ombro aqui, ó, na frente do bíceps e tal, do tríceps, a gente consegue enxergar como se tivesse a bolinha lá que eu estava falando para você, então, sobrepondo, uma bolinha sobrepondo a outra, né? E a gente pode ir longe aqui, né, ó, achando aqui simples contra complexo, ó. Berinjela, né? Berinjela aqui de novo, tá? E claro, aí depois você pode colocar, né, uma articulação, uma bolinha separada, assim, tá? Aqui essa análise que eu estou fazendo aqui nem é para construir tudo com berinjela, mas é só para você ver que essas formas orgânicas, elas são super úteis, né, para você criar análises aí da anatomia. Olha lá, mais uma vez berinjela, aqui vai ser berinjela também, ó. Não, aqui tá mais para feijãozinho, tá? E aqui vai ser só uma curva simples, né? Assim, o ombro, uma bolinha, outro ombro, uma outra bolinha, tá vendo? Mas a gente consegue pôr outro feijãozinho aqui, ó, né? E uma berinjela lá no fundo, ó. Imagina quem estiver vendo o vídeo e aí a mãe entra no quarto e eu tô falando que tem berinjelas nas costas do cara. No mínimo estranho, né? Mas esse canal vai ser muito estranho, tá? Eu tô fazendo de tudo para que ele seja muito estranho esse canal. Olha as costas, tá bom? Forma geral também dá, ó. Também tem analogia com feijãozinho, tá? Também dá para você colocar tridimensionalidade, tá? A cabeça também dá. Ai meu Deus, se eu deixar eu faço tudo, ó, tá? Tudo assim, feijãozinho, bem o rostinhozinho do nosso personagem lá, tá vendo? O coelhinho aqui virado pra lá e o pescoço encaixando aqui, tá? Então, isso aqui é uma mão na roda, minha gente. Olha aqui, a perna, bom, essa perna aqui eu ia fazer primeiro, acabei fazendo depois, mas tá muito evidente aqui, né? Uma berinjela, né? Tá muito evidente que pode ser também uma pera não, mas uma manga, vai? Uma manga. Várias frutas que dá para você encaixar aqui na analogia tridimensional. Então, isso ajuda. E você vê como é que nossas formas elas vão se
elas vão se acoplando, né, umas às outras de uma forma tridimensional, criando a noção tridimensional. Isso que é interessante, tá? Bom, então é isso, de análise é isso. Esse é o feijão mágico que eu queria mostrar para vocês, tá? Se você for criar formas do zero com feijão, tenta brincar então com essa cruzeta, né? Brincar com essa cruzeta aqui, virando a cruzeta para um lado, virando a cruzeta para o outro aqui, né? Sempre respeitando a forma tridimensional, tá? Se ela for tridimensional, tenta mapear mais ou menos como se fosse um wireframe, né? Olha lá, aqui também é tridimensional. E é isso, tá? A dica de hoje é essa. Usem formas orgânicas. Teste desenhar por todo o vocabulário, tá? E numa hora eu vou fazer um vídeo só sobre esse vocabulário de desenho de formas geométricas, tá? A cúbica meio que fiz com carrinho, mas eu vou fazer com outras figuras. E hoje foi então formas orgânicas, tá bom? Pra gente não esquecer do que eu tava falando, eu vou voltar aqui com nossas berinjelas. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Quero ouvir o comentário de vocês aí. E deixem sugestões do que vocês querem que eu fale no próximo vídeo, tá bom? Eu provavelmente vou fazer um vídeo sobre desenho de observação e desenho de construção tridimensional. Ou como você pensa um desenho de observação e o desenho para você criar personagens em qualquer pose, tá bom? Valeu, obrigado e até a próxima.